Rapidinho. Aí, gravando, então, boa noite novamente para todo mundo. Vamos lá começar, então. Pessoal, aquele material de ontem, a princípio vocês podiam falar assim, nossa, Diego, dá para se espantar porque você me deu um pedaço de um TCC para dar uma lida, né, de um trabalho de conclusão de curso. A Tassuane está perguntando se o navegador é melhor que o Chrome. Suiane, sabe aquela história do lado pessoal, assim, do uso, do gosto? Eu vou ser bem sincero para ti. Eu creio que ele seja um bom navegador, tá? Eu já participei de palestras da Microsoft e eu já vi pessoas da própria a serviço da Microsoft, né? Não vou falar da equipe de desenvolvimento, tá? Mas eu já vi alguns colegas colocando assim que o Internet Explorer realmente era um navegador ruim, tá? Que a ideia do Edge é substituí-lo, tá? É tanto que assim nas mais novas versões do Windows, quer ver nesse Windows aqui, olha, eu nem sei se ainda veio o Internet Explorer, quer ver? Até veio, olha aqui, ó. Quem tá de olho aí, ó, na minha área de trabalho, o Internet Explorer até tem. Mas fica mais como aquela história do título de teste, tá? Tem muito usuário que eu não posso dizer que gosta, mas eu posso dizer que se acostumou com a ferramenta, tá? O caso do Edge, eu imagino que seja um bom navegador. Eu usei pouco, tá? Outros colegas lá no trabalho, assim que ele foi lançado, usaram bem mais e falaram: olha, aparentemente funciona, né? O negócio é o dia a dia. Eu vou ser sincero para ti que eu gosto muito do próprio Google Chrome, é um navegador fantástico. O meu grande problema com o Google Chrome, que eu acho que é o que todo mundo tem, tá atrelado à memória. Ele é um grande ladrão de memória, tá? E que eu acho que todo mundo passa por esse problema. E o Firefox é um ótimo navegador também, tal. E eu tenho usado muito o Opera, tá? Que é um navegador bem leve. Só que todos eles vão ter prós e contras. Então, assim, o negócio é usar, é testar e daqui a pouco você concluir. Não, é bom, é ruim. Eu, particularmente, tenho gostado muito do Opera. Só que para o nosso curso, que a base é Google, tenha certeza, o Chrome acaba sendo o melhor navegador, tá? É tanto que algumas aulas nossas eu usei o Opera e sempre dava algum probleminha. E o Chrome, realmente o curso flui super bem com ele, tá? Vamos lá então, vamos seguindo. Meu povo, vou pegar aqui a minha mesa para vamos precisar aqui, ó. Tá na mão aqui, né? Como diz, né? A caneta mágica é essa, né? Vamos lá. Pessoal, o que que acontece, tá? A princípio vocês podem se assustar achando assim, nossa, o Diego tá doido. Ele me deu um pedaço de um TCC para dar uma lida. Esse nosso conteúdo, pessoal, essa parte de banco de dados, o assunto SQL e tal, é coisa super comum trabalhando com informática. Tá? Então, assim, em muitos cursos que vocês já passaram ou passarão, esse assunto vai ser recorrente porque o uso realmente é comum e é necessário, tá? Eu acho que dificilmente vocês vão utilizar algum tipo de sistema onde não vai ser necessário ou acessar, ou guardar, ou fazer qualquer tipo de extração de algum banco de dados. Tá? Então, vamos dar uma discutida sobre esse cara aqui, para a gente poder entender melhor um pouco sobre esse tal de, ou essa tal de SQL, e o que ela tem a ver com o nosso assunto de ontem do banco de dados. Tá? Eu vou deixar aberto aqui também, olha, aquele nosso o nosso quadro aqui, tá? Bom, eu vou tentar manter as duas telas, só que aí se eu passar batido com alguma coisa, me avisem aqui, igual ontem, que eu achei que estivesse gravando e não estava. Ainda bem que vocês se recordaram aí. Bom, vamos lá. A princípio aqui, pessoal, isso aqui é o nome da faculdade que eu tenho, eu estou por terminar essa pós-graduação. Como eu falei para vocês, me falta bem pouco, tá? Esse foi o tema dela.
E até para que a gente só tenha uma noção, quando se fala em banco de dados, é inevitável tratar de SQL, que é uma linguagem usada para realizar consultas. Porque, raciocina comigo, se você guarda dados em um banco, tá? Se você guarda dados num grande concentrador, tenha certeza que em algum momento vai ser necessário acessar esses dados, vai ser necessário realizar filtros. E esse filtro, ou vamos falar de uma forma mais simples, essa seleção de dados, ela tem que ser assertiva. Porque pensa bem, ontem nós comentamos, quer ver, ó, vocês vão se recordar de alguns rabiscos nossos de ontem, quer ver? Deixa eu pegar aqui a pasta, aqui, ó. Vocês vão lembrar que a gente começou com um rabiscozinho desse aqui. A gente foi desenvolvendo o raciocínio, tá? Aquela ideia do armazenar muita coisa, do armazenar de forma separada. Vocês vão lembrar que, à medida que nós conseguimos tratar melhor do assunto, né? O que aconteceu? Ó? A gente foi evoluindo, evoluindo, ao ponto de lembrar de uma pequena tabelinha que acabou saindo com o esboço do que poderia ser um banco de dados, tá certo? Vocês vão falar assim, Diego, lá da aula de ontem, eu me recordo daquela primeira ideia do tal do SGBD, ou SGBDR, né? Que é o Sistema de Banco de Dados Relacional, tá? Claro que aqui, a princípio, a nossa orientação está sendo esses primeiros pequenos rabiscos aqui, porque a ideia é primeiro a gente comentar sobre o assunto, tá? Para daqui a pouco a gente explorá-lo melhor. Porque você fala assim, Diego, legal, eu já vi lá no C Sharp, eu vi como faz isso, como faz aquilo. Agora eu acesso um banco, você acessa, você consome serviços, você vai trabalhar com web services, com um tanto de coisa super interessante. Só que antes de tudo, eu tenho que entender que todos os dados que eu posso utilizar, eu de alguma maneira posso relacioná-los, tá? E essa é a grande mágica da coisa. Como assim posso relacioná-los? Lembra aí comigo junto, tenta lembrar comigo, que ontem nós comentamos que o Jadson teria uma empresa lá de engenharia, beleza? Que era até então a JD Engenharia, perfeito? E essa empresa que guardaria os vários dados que ela tem em bancos de dados, tá certo? Ou melhor, a princípio, um banco de dados, ela precisaria de um tanto de informações nossas. E eu digo nossas porque eu, a Damaris, a Daiane, a Amanda, a Suiane, seríamos, a princípio, funcionários do Jadson, perfeito? E aí, quando ele começasse a trabalhar, quando ele começasse a nos colocar para trabalhar, ele precisaria nos dar EPIs. Lembra lá, equipamento de proteção individual. Hoje, até o EPI mais falado a todo momento é a máscara, né? Ninguém aqui está usando agora, porque cada um, eu imagino que esteja em casa, né? Mas em ambiente externo, não tem como hoje sair sem máscara. E tratando de uma empresa de engenharia, que o Jadson tem aí uma construtora, imagine que nós vamos precisar de, além da própria máscara, que já é um EPI muito comum na engenharia civil, vai precisar de capacete, vai precisar de óculos, de avental, de botina. E a gente ontem tentou descrever essa primeira ideia, beleza? E essa primeira ideia tinha o quê? Basicamente, o nome dos colaboradores, né? Na verdade, não só o nome, né? Porque um nome avulso não diz nada para a gente. Lembra que, olha, antes de chegar até esse ponto, de chegar nesse raciocínio e falar, Diego, eu consigo entender que cada pessoa traz tantas e tantas informações e eu posso tentar padronizar isso tudo, né? Para poder realmente colocar isso no papel, para poder realizar algum controle, tá? Olha o que acontece. Vocês vão se lembrar de ontem que antes de começar a fazer esse primeiro rabisco, lembra? Esse primeiro esboço do que seria uma primeira tabela, nós comentamos antes ainda disso aqui, ó. Lembra lá? Que era o quê? O rabisco é muito simples, né? E eu digo um rabisco porque é um rabisco mesmo. Nós, hoje, lembramos do banco de dados. Nós lembramos daquele grande concentrador de informações. Só que, na verdade, antes de lembrar lá do item final, né, do item da cadeia, o último cara lá,
é o banco de dados, nós tínhamos que entender a ideia do dado e a ideia da informação. E basicamente a gente comentou que o dado era só aquele fragmentozinho, era só aquele pedacinho de informação avulsa. Um exemplo estaria aqui, ó, 24/06/2020. Se eu tiver basicamente esses 3 dados aqui avulsos, esses 3 numerais, eu, eu não sei se 24 é data, 24 é a ordem de qualquer coisa, ou 24 é dinheiro, assim como 06, assim como 2020. Agora, depois que eu pego esses vários dados, esses vários pedacinhos de informações, e junto eu tenho uma primeira informação concreta, eu consigo entender uma coisa. Alguma coisa é possível de se entender. E nesse momento a gente começa a raciocinar que um banco de dados nada mais é do que eu vou de forma mais grosseira, eu vou colocar que é um conjunto, uma grande coleção de dados, mas de dados concretos que de alguma forma podem ser ligados, podem ser relacionados, tá certo? Para que ações que ocorrem na nossa vida sejam registradas no computador. E aí você vai falar assim, Diego, tá, mas que ações vão ser essas? Lembra lá, tratando do nosso esboço de empresa aqui, nós colocamos ontem um exemplo muito simples aqui, ó. Se a princípio o Jadson precisasse, né, o Jadson como chefe da empresa que nós trabalhamos, se ele precisasse comprar EPIs para todos nós, e a princípio ele precisasse saber o nome, a altura e o tamanho do pé de cada um, para um tipo de botina, para um tipo de calçado específico. E para ter toda essa informação, ele poderia começar fazendo uma pequena tabela à mão, como isso é comum. Eu imagino que qualquer uma de vocês hoje, se estiverem numa turma, se estiverem num grupo qualquer, e alguém mencionar assim, olha, precisamos, aquelas coisas comuns de sala de aula, precisamos fazer uma camisa da turma, precisamos decidir qual vai ser o local do determinado passeio. É comum que a gente ou vá para o quadro, ou pegue uma folha de caderno, um papel A4 que seja, e faça uma lista. E nessa lista, cada pessoa deve colocar o seu nome e a sua opinião. Eu concordo, eu discordo, eu vou para o lugar A, eu vou para o lugar B. E tudo isso que a gente faz, assim como essa pequena lista aqui na tela, gente, são exemplos de bancos de dados. Claro, né? Não é um exemplo de um banco de dados otimizado, mas é o exemplo do banco de dados o mais simples, que é o exemplo do conjunto de informações. E aí vocês vão pensar assim, ó, Diego, então toda planilha que eu tiver, eu vou poder imaginá-la como um banco de dados? Sim. A única grande diferença é que onde você consegue separar o que de fato é um banco, funciona como um banco, de uma tabela, de uma planilha, é porque o banco ele mantém relações entre as suas partes. Como assim? Se eu tiver 10 tabelas, de alguma forma, essas 10 tabelas contêm dados que influenciam ou são influenciados pelo banco de alguma forma. Como assim? Olha um exemplo. Ainda sobre o esboço de ontem, nós chegamos ao desenho final de 3 tabelas. Mas, na verdade, essas 3 tabelas tiveram essa terceira aqui, ó, formada pela primeira e pela segunda. Lembra lá? Você fala assim, mas Diego, como assim? Como assim 2 tabelas originaram a terceira? Bom, vocês vão se recordar que nós estávamos tratando de diversos colaboradores, diversas pessoas que fazem parte dessa empresa, só que essas diversas pessoas que fazem parte dessa empresa de engenharia precisam de outros diversos equipamentos de proteção, tá certo? E como é que eu conseguiria registrar que a pessoa A, ou a pessoa B, ou a pessoa C recebeu um capacete, recebeu um óculos de proteção, recebeu máscara, recebeu botina? Eu posso começar a guardar informações mínimas, tá? E essas tabelas aqui, pessoal, essas tabelas de ligação, essas tabelas que fazem o relacionamento, né, que ligam
o nosso colaborador, ao, ao referido equipamento de proteção que ele precisa trabalhar, essas tabelas aqui, olha, elas acabam tendo informação crucial. Por quê? Elas vão, de toda maneira, evitar que dados duplicados sejam guardados no banco. Você vai falar assim, mas Diego, como assim dado duplicado? Raciocina comigo. Se eu já tenho guardado uma vez no banco de dados qual é o teu nome, qual é a tua altura, tamanho do teu pé e todos esses dados, será que quando eu tiver que comprar para você uma botina, eu vou ter que ir até você e perguntar todos esses dados de novo? Aí daqui a pouco eu vou lá e tenho que comprar um capacete. Será que eu vou ter que voltar até você e te perguntar todos os dados? Você vai falar, poxa, que armazenamento inútil de informação. A ideia do banco, pelo menos a princípio, é que você guarde esses dados, é que você deposite esses dados nele para que eles fiquem lá, para que eles sejam alterados conforme a necessidade, e à medida que eu precisar extrair informações ou mesmo, né, casar diversos dados para extrair outros tantos tipos de informação, eu consiga usar o meu banco de dados, certo? Então, assim, quando a gente tratar da ideia de um banco, que ele vai ser uma coleção de dados, imaginem assim, não é uma coleção igual uma pessoa que faz coleção de carrinho ou faz coleção de caneta, não, é uma coleção de dados que ela tem que ter funcionalidade. São dados que eu guardo, basicamente para quê? São dados que eu guardo para poder consultar, um exemplo, né? Tratando do Jadson, que tem uma empresa de engenharia, eu poderia, em um dado momento, verificar que os capacetes dos funcionários tais decados, e sei lá, vai que de 6 em 6 meses eu tenho que trocar botina de todo mundo, e eu tenho que saber se eu tenho botina em estoque. Então, assim, tudo que você pode pensar que uma empresa necessite fazer, ou qualquer instituição que necessite de organização, um banco de dados vai estar aí para auxiliar. Tranquilo? Gente, relembrando desse pedacinho de ontem, né? Aquela história do recordar é viver. Dúvida, tranquilo, algo do outro mundo? O que vocês me dizem aí? Dá a resposta aqui no chat, daqui eu tô vendo. Tranquilo? Boa. Beleza, beleza, né? Se tá tranquilo é um bom começo, né? Bom, aí vocês vão falar, Diego, bacana, tá? Quanto aos dados de ontem, a gente conseguiu entender. E aí eu começo, né? Eu recomeço, de fato, tratando de um ponto muito importante. Foi um item que a gente comentou logo no comecinho, né, daquele primeiro raciocínio de ontem, tá? E é um item que vai nos nortear por muitos e muitos caminhos aqui dentro do trabalho com banco de dados, tá? Quem é esse item, tá? Basicamente são as primary keys, tá? Olha lá, as chamadas chaves primárias, beleza? Ah, beleza. Olha lá, a Suene colocou aqui uma coisa importante. Ainda estou um pouco confusa com o primary key. Seria tipo a informação principal? Exatamente, Suene, tá? O que ocorre? Ou, na verdade, Suiane, dependendo de como eu olhe para a chave primária, ela vai ser, na verdade, uma informação única. Sabe por quê? Por que eu posso dizer única? Sim, exatamente, Amanda, um código de identificação. É tanto que a ideia do código está aqui, ó. Vocês vão lembrar que os EPIs, olha o nosso grande exemplo aqui, quer ver? Ó, só para a gente poder raciocinar melhor, quer ver? Eu vou pegar aqui um exemplo, aqui, ó, de volta aqui ao quadro, só pegar aqui uma caneta, pegar aqui uma cor azul. Como, ó, Diógenes, só temos nós dois de homem, então, em homenagem a tudo quanto é mulher que tem, eu vou pegar aqui um rosa bem másculo aí, ó, zoeira, tá? Mas vamos lá, olha, o que acontece? Você fala assim, Diego, qual é a ideia da chave primária, tá? Raciocina comigo de uma forma muito simples. Imagine que no banco de dados lá da empresa do Jadson, olha lá, o nome da. Imagine que o banco aqui, ó esse B aqui tá
imagine que nesse banco de dados, tá? Imagine que nesse nosso banco de dados, eu vou colocar assim, como se eu estivesse nomeando de fato, tá? Banco de dados do BD Jadson, né? Que é a empresa de engenharia do Jadson, tá? Vamos imaginar que nesse banco de dados do Jadson, o dado mais importante a princípio é o funcionário. Então, lá nós criamos uma tabela chamada colaboradores, poderia ser uma tabela chamada funcionários, qualquer nome que vá me fazer lembrar que é a tabela que eu preciso, tá? E nesse caso, o Jadson vai falar assim: olha, Diego, o cara mais importante para mim aqui dentro é a pessoa, é o nome da pessoa a princípio. Só que lembra que nós comentamos que assim, quando eu falo de pessoas, eu posso ter pessoas da mesma cor, eu posso ter pessoas da mesma altura, que calçam o mesmo tamanho de calçado, do mesmo peso, e aí eu tenho que parar e pensar assim: o que é que cada pessoa tem como dado único? Claro que não vale falar o DNA, né? Pelo amor de Deus, né? Quando você vai fazer um exame para entrar numa empresa qualquer, tal, ninguém quer saber teu DNA, mas na verdade a pessoa pode pegar uma informação mais simples, que é como a Amanda colocou ali, um código de identificação. E aí eu vou pensar, já que o CPF é um item que é uma numeração que todos nós já temos, só para que vocês tenham noção, gente, o CPF ele basicamente, quando você faz uma certidão de nascimento, hoje já vem com CPF, tá? Um exemplo aqui, eu acho que de nós aqui, a mais jovem aqui, as mais jovens vão ser Amanda e Suiane, né? E basicamente, quando vocês nasceram, eu creio que não tinha, a certidão de nascimento não tinha já o CPF, tá? Eu digo isso porque os meus dois filhos, os dois são bem pequenos, um tem 4, outro tem 2 anos só, e basicamente quando o de 4 anos nasceu, eu ainda tive que ir aos Correios fazer o CPF dele. Pagava-se, sei lá, R$ 4. Eu estou tentando até achar a imagem aqui, só para mostrar para vocês. E o mais velho, o de 4 anos, eu tive que ir aos Correios para poder fazer o CPF dele. Já o mais novo, e eu até fiquei preocupado, né, quando eu fosse fazer. Eu fiquei preocupado que assim que eu tivesse feito a certidão, eu tivesse que ir até os Correios fazer um CPF. Aí, para minha surpresa, surpresa boa, claro, assim que veio a certidão de nascimento dele, o número do CPF já veio junto. E assim, é legal, já que é uma numeração única, né, que a pessoa tem que ter, então assim, que bacana que tá ali fácil. Eu não tô com a imagem aqui não. Imaginei que ela estivesse mais fácil. Eu não tô achando aqui não. Mas em outro momento, eu vou ver se eu pego depois. Eu tenho essa imagem, a fotografia, eu mostro para vocês. Mas aí, o que que acontece, né? Vem aquele primeiro questionamento, Diego, então, de alguma forma, o governo, falando do governo em todas as esferas, né? Falando do federal, vamos colocar assim, ele também nos, ele também nos registra a partir de um número único, de um código de identificação? Sim. Esse código aqui, gente, olha, é o famoso CPF, tá? Eu não sei, nossa, a letra tá cada dia pior, né? Daqui a pouco eu vou começar a pedir doação aí de um caderno de caligrafia a todos vocês, olha lá. Mas vamos lá. A ideia do CPF, eu não sei se o nome exato dele é esse, mas se eu não me engano é cadastro de pessoa física, ou código de pessoa física. Dá para entender que é um número único. É tanto que, Diego, o que é o CPF? É uma sequência de 11 números, 11 dígitos, vamos colocar assim, né? Só que desses 11 números, tem um porquê de você ter todos eles. É tanto que você fala assim, Diego, o CPF é um número aleatório? É um número que começou em 000001, 0002? Não. O CPF, basicamente, ele existe um pequeno algoritmo por trás dele, tá certo? E esse pequeno algoritmo, ele tem basicamente uma relação de somas, tá?
Eu não me recordo se tem algum tipo de multiplicação, mas o teu CPF, sei lá, imagine que o teu CPF tem lá os seus 11 números, quer ver, ó, tal, 140, 309, eu estou chutando um número qualquer aqui, ó, 58, beleza? Aí tu fala assim, Diego, tem muito site aí fora que eu sei que valida CPF, mas como assim valida CPF? Esse site, de alguma maneira, ele vai pegar, ele vai ter esse algoritmo lá, e nesse algoritmo ele vai conseguir pegar todos esses teus números aqui, olha, e vai saber dizer, a partir de algum tipo de soma, de multiplicação, tem um cálculozinho por trás disso, que se aquele teu CPF é válido ou não. Por quê? Porque é a mesma lógica usada pelo governo aí fora. Tá? Então, assim, esse CPF aqui, ó, boa colocação aí da Amanda, eu sempre vou lembrar que ele vai ser um código, beleza? Só que esse código, o que é de mais interessante nele, é que ele sempre é único, tá? E outra coisa, por mais que ele seja único, vocês vão reparar que as chaves primárias comumente vão ser o quê? Vão ser numerais, tá certo? Então, assim, Diego, eu vou ter alguma chave primária que seja a palavra, tipo azul, a palavra vermelho, a palavra roxo, a palavra cadeira. Olha, gente, isso não é comum. Por quê? Todo banco de dados que é feito, né, e hoje são usados nos mais diversos sistemas de informação, pensa-se em algo que vá crescer bastante, que vá receber um número muito maior de dados. É tanto que aqui, ó, se eu voltar naquele raciocínio de ontem, rapaz, Mister Lucas aí, vamos nós. Se eu voltar naquele raciocínio de ontem, olha o que eu tenho aqui em especial. Lembra, deixa eu só. Não. Essa imagem eu acho que eu não dou zoom nela. Deixa eu conferir aqui. Ó. Boa noite, Lucas. Vamos nós. Aqui. Não, funciona assim. Olha lá. Ó. Esse nosso rabisco de ontem, vocês vão reparar que o CPF aqui, que é a chave primária, que é o dado é o dado mais importante, a ideia que a Suiane colocou, mas é o dado mais importante para me identificar. Tá? Aí você fala assim, Diego, mas como assim me identificar? Raciocina comigo. Basicamente, eu falo para vocês assim, gente, olha, nesse banco de dados que a gente vai trabalhar, um exemplo, eu tenho que identificar 10 pessoas. Olha um exemplo aqui, ou melhor, eu vou pegar um exemplo bem menorzinho. Aqui, ó, naquele nosso rabisco de ontem, aqui, ó. Imagine que eu tive. Imagine não, eu tinha aqui 5 pessoas. Lembra lá que a gente fez aquele exemplo, né? Que eu teria várias pessoas, então aqui eu teria os nomes das pessoas, eu teria a altura dessas pessoas e eu teria o tamanho do pé dessas pessoas. Aí você fala, Diego, para que isso? Imagine que eu precisasse fazer algum tipo de filtro para verificar se na empresa do Jadson eu teria que comprar tantas botas de tais e tais tamanhos. Seria uma forma mais palpável de fazer isso, tá? E aí, eu disse para vocês uma coisa. É muito fácil eu pegar um papelzinho, gente, e anotar os dados do Diego à mão, os dados do João, da Suiane, da Daiane, da Damaris, do Daniel, tal. Só que aí, pensa quando isso começar a crescer. Eu vou pegar um exemplo muito simples, tá? Imagine que essa mesma lista aqui, ó, fosse uma lista dos alunos da nossa sala de aula, ou do seu local de trabalho, que seja. Aí você fala, opa, essa lista ia começar a crescer. E aí, imagina essa mesma ideia, dessa mesma lista, sendo preenchida à mão com os dados de todos os alunos do SESI, ou todos do SENAI. Aí você vai começar a ver que a proporção, tá, de dados, né, de dados que podem ser armazenados. Gente, em muito pouco tempo, você começa a entender que fica impossível gerir esses dados à mão. Sabe por quê? Tenta fazer uma lista ali com 20 nomes. 20 nomes, beleza? 2 dezenas de nomes. E aí, daqui a pouco, a pessoa que te passou o nome e a altura dela, ela se lembrou que a altura está incorreta.
não é mais 1,72 m de altura. Na verdade, ela tem 1,73, 1,75. A outra pessoa que informou que pesava 50 quilos, 70 quilos, ela falou, ô Diego, errei, o meu peso é maior, meu peso é menor. Aí imagine você tentando numa lista com 20 pessoas mudar esses dados, inserir mais dados, retirar dados, editar dados. Aí você fala, nossa, Diego, fazer com 20 pessoas à mão é chato, né? Vou lá pegar minha borracha, vou apagar. Agora imagine fazer isso numa lista com 100. Ou daqui a pouco fazer isso numa lista com 1.000, 2.000, 5.000 pessoas. Gente, a mão fica impossível de se realizar esse tipo de procedimento de forma rápida. Sabe por quê? Se eu pegar ali e falar assim, ó, Diógenes, Lucas, que chegou aí, Daiane, falar, olha, eu vou dar uma lista para vocês com 5.000 nomes de um lado, e do outro lado eu tenho diversas alterações. E vocês vão alterar essa lista à mão. Gente, na melhor das hipóteses, os três vão levar dias e dias para fazer isso. E se daqui uma semana eu sugerir novas alterações para eles, eles já vão pensar assim, nossa, como é chato fazer isso. Agora, tenta fazer isso via computador. É muito mais fácil. Então, assim, a ideia do banco de dados, gente, não é só concentrar. Olha, olhar para cá como um grande concentrador de dados, tá? É o que a gente brinca que não é mais um banco de dados, um banco, né? B-A-N-C-O. A gente lembra do bando de dados, né? B-A-N-D-O. Porque assim, se não é, se não é fácil de gerir, se não é fácil de se colocar informações, extrair informações, se não é fácil de organizar essas informações, não é mais um banco, é um bando de dados. E eu digo a nós, a vocês aqui, informatas, né? Informatas porque são profissionais de informática. Tenham cuidado com um bando de dados, tá? O bando de dados mete medo em qualquer um. Por quê? Eu já vi alguns sistemas, gente, até funcionais, tá? Que às vezes você viu uma telinha bonita, clica aqui, clica ali, funciona, mas aí quando a pessoa pegava e ela falava assim, eu vou pegar esses dados todos e eu vou, ou melhor, ou outra pessoa ia fazer uma manutenção, que você abria o sistema e via que todas as informações daquele banco, que muitas vezes não eram poucas, estavam em uma, duas, três tabelas. Aí você fala, meu Deus, como deve ser difícil para extrair essas informações, tá? E uma coisa, gente, a extração de dados, ela é de suma importância, porque não adianta eu guardar um tanto de coisa se daqui a pouco eu não consigo acessar essas informações, tá? O acesso tem que ser facilitado. É tanto que, vocês vão se lembrar de ontem aqui, olha a ideia daquele nosso do primeiro rabisco de ontem, falando da ideia do guarda-roupa, tá? Lembra até que o Daniel brincou, né? Ele falou assim, tô precisando de um guarda-roupa novo. Ó, Jadson, tá com a orelha quente aí, eu tava falando de você, ainda bem que era bem, né? Tava falando que você é um empresário bem sucedido aí que vai pagar a McLanche Feliz para todo mundo hoje. Gente, não deixem de dar o endereço pro Jadson aí, tá? Vai chegar um motoboy na sua porta aí jazinho. Mas assim, olha, boa noite, boa noite. Comentando de ontem, quando a gente começou a rabiscar mesmo a ideia, lembra da ideia inicial, não do banco de dados, mas de um grande guarda-roupas? Que, pensa no volume de roupas que você tem. Muito ou pouco que seja, muito ou pouco sapato que seja, mulher costuma ter muito sapato, tá? Homem geralmente fala assim, para que mais que um, né? Mais que um sapato. Gente, lavar sapato dá muito trabalho, ainda mais sapato masculino é grande, né? Mas assim, imagine, tá? Você tenta raciocinar no seu dia a dia o tanto de roupas que você tem e você fala assim, Diego, eu vou pegar todo esse meu tanto de roupas e vou guardar num guarda-roupa. Só que esse guarda-roupa não vai ter divisórias, vai ser um grande caixote. Aí eu falo para vocês, olha, vocês vão começar com a melhor boa vontade do planeta, vocês vão começar a empilhar, dobrar tudo bonitinho. Só que todo mundo aqui sabe, né, que
Você vai fazendo aquela pilha de roupa e ela vai envergando, daqui a pouco ela começa a tombar. E aí, tudo que estava ali, tudo muito bonitinho, vai começando a virar uma bagunça. E o pior de tudo, gente, é onde todo mundo passa raiva, é que se eu estou fazendo diversas pilhas de roupas, que é o nosso primeiro exemplo, de sapatos que sejam, na hora que eu precisar falar assim, olha, eu quero aquela camisa branca, eu quero aquela bermuda verde, eu quero a calça jeans tal, como é que você vai acessar facilmente? Como é que você vai pegar os dados? Né? Como é que você vai pegar as roupas da pilha que está lá atrás e na frente dela tem duas, três outras pilhas de roupa? Então, assim, é onde a gente começa a ver que se eu não puder setorizar, se eu não puder, naturalmente, né, se eu setorizo, eu vou poder organizar melhor, eu consigo separar por algum tipo de tema, por alguma qualidade, gente, fica impossível acessar esses dados com facilidade, tá? É aquela velha brincadeira, ah, não, tá tudo guardado, mas assim, como não tem organização, na hora que eu preciso acessar um determinado, na hora que eu preciso pegar uma determinada roupa, eu tenho que desmontar o guarda-roupa. E aí eu falo, não funciona. Agora você pega aqui, ó, se você olhar daqueles nossos desenhos de ontem, se você olhar para o desenho A e para o desenho B, você vai falar assim, olha, teoricamente, ambos têm o mesmo espaço, tá? Só que o espaço do A não foi tão bem aproveitado quanto o espaço do B, beleza? E a ideia desse aproveitamento do espaço, a ideia dessa divisão, é fazer basicamente o que vocês já estão vendo e compreendendo, que é o quê? Separar as coisas, setorizar e, gente, o mais fácil, o melhor deles, o quê? Facilitar o acesso. É tanto que ontem, vocês vão se recordar que eu comentei, quando começa-se a trabalhar com qualquer tipo de organização de dados dentro do computador, começa-se a fazer uma indexação. Você começa a endereçar as coisas para que o acesso a essas várias coisas fique cada vez mais fácil de fazer. Beleza? Então, aqui, ó, naquele exemplo, eu tinha colocado aqui como se fossem, né, dados ou roupas amarelas, dados rosa, laranja, vermelho, música, texto, imagem. Claro, se eu pudesse setorizar em gavetas, como se fosse um guarda-roupa, ficaria mais fácil, tá? Mas assim, o nosso banco de dados ele trabalha dessa forma. Só que assim, essa forma de trabalho dele, ela não vai ser um grid, ela não vai ser uma gavetona cheia de quadradinhos ali para separar. Ela vai ter, na verdade, diversas partes separadas. Essas nossas diversas partes nós vamos passar a chamar agora de tabelas, e essas tabelas vão guardar diversos dados. Que a princípio, gente, olha, se nós não olharmos para cá, quer ver, ó? Se você olhar para essa ideia aqui, olha, e não olhar para essas pequenas ligações, para esses pequenos relacionamentos, você vai ver que eu tenho várias pequenas caixinhas para guardar dados. Só que assim, várias caixinhas separadas, sem comunicação, eu tenho um bando de dados. Agora, se eu pego essas várias caixinhas, essas várias, tá? Esses vários pequenos locais que eu armazeno os dados, e eu começo a ver uma coisa muito simples, que é o quê? Bom, já que eu tenho várias caixinhas, eu posso verificar qual a relação entre cada uma delas. E aí, como eu comentei com vocês, é onde nasce a ideia do banco de dados relacional. Beleza? Você fala, Diego, esse foi o nosso primeiro raciocínio de ontem, tá? Eu só quero deixar registrado para vocês, além disso tudo que eu comentei, a ideia da chave primária, a princípio, e ela vai existir em toda a tabela que você tiver que trabalhar, basicamente, é que essa chave primária, ela basicamente vai ser um dado único, tá? E o fato desse dado ser único tem o seu lado interessante. Eu não preciso ficar batendo cabeça para encontrar essa pessoa. Tipo, se eu tiver que ir lá no banco de dados procurar a Suiane, tiver que procurar o Jadson, o Lucas, o Diógenes, eu não preciso, na hora que eu tiver que buscar só a pessoa Diógenes,
só a pessoa Lucas, só a pessoa Jadson, eu posso buscar pelo nome dele. Mas vai que daqui a pouco eu quero buscar no banco de dados todos os equipamentos de proteção que o Jadson retirou no almoxarifado. Eu quero saber qual é a marca da botina que o nosso colaborador Diógenes está usando, tal. Eu posso ir lá no banco de dados e fazer buscas específicas para isso, certo? Então, vamos avançando aqui. Até aqui, tranquilo, fácil ou só amanhã? Como é que tá aí, gente? Posso avançando? E aí, beleza, ó, tem um primeiro ok, de boa, beleza. Como diz o povo de São Paulo, de boa, né? Teve o marido de uma prima minha aqui, que ele estava aqui em casa uma época, ele falava, não, tá de boa, né? Vamos lá, pode seguir, beleza. Jadson, você tá vendo aí que nós estamos fazendo seu império crescer, tá? Daqui a pouco aí a gente está fazendo uns capacetes de ouro aí, ó. Beleza. Bom, aqui então, pessoal, aquela primeira ideia é bem tranquila. Aí você fala assim, Diego, bacana, tá? Entendi o raciocínio inicial, tá? Mas aqui, ó, muito bom, né? Muito bom, né, Jadson? Só que aqui, pessoal, o que eu tenho especial, voltando aqui então à ideia lá do banco de dados, a ideia da chave primária, tá? É que nós teremos então, sempre que eu falar com vocês da chave primária, tá? Vocês vão lembrar do item mais simples do planeta, que é a velha história. É um dado comumente numérico, tá? E esse dado aqui, ó, um exemplo aqui do CPF, ó, toda vez que eu falar tal dado é uma chave primária, é comum que ele seja aqui, ó. Primeiro, ele seja numeral. Eita, gente, Ave Maria, tá piorando, né? Olha lá, numeral. Beleza? E além do fato dele ser numeral, tá? Ele, de novo, é único, tá certo? E nem sempre ele vai ser sequenciável, tá? Olha, então assim, ó, vem aquele questionamento, Diego, mas como assim? Nem sempre, tá? E telefone. Vamos lá. Nem sempre ele vai ser sequenciável. Raciocina comigo, tá? Imagine ali que eu falo assim, gente, será que o CPF da Amanda tem o final 1, o da Daiane o final 2, o da Damaris final 3? Não. Por quê? Porque foram criados, claro, se algum dos CPF das três tiver esse final, vai ser uma grande e mera coincidência. Mas, assim, o CPF de cada uma foi gerado em datas distintas. Claro que para a fonte geradora do CPF, que é o próprio governo, o que vai acontecer? Para ele, basicamente, ele gera o CPF e ele gera em ordem sequencial. Mas imagine que todos nós aqui estamos fazendo um cadastro no Senai, um cadastro no SES, em qualquer empresa aí que seja, tá? E aí, essa empresa que vai receber esse número que já existe, ela não pode falar assim, olha, Lucas, eu não vou fazer seu cadastro hoje, porque o seu CPF começa com o número 100, e eu estou esperando a pessoa que tem o CPF que começa com o número 99. Na verdade, as pessoas vão cadastrando, vão cadastrando. Claro que em algum momento organizações são necessárias, tá? E aí o que eu digo a vocês? Toda vez que se tiver uma chave primária, você não tem que ter essa preocupação que toda a chave primária do seu banco tem que ser sequenciável, tá? Por quê? Tem que ser sequencial. Por um motivo muito simples. A chave primária que você gerar, essa daí ela pode ser sequencial. Mas e a que você não gerar? A que você não gerar, você basicamente vai ter que armazenar. Tá certo? Então, assim, é um tipo de item legal para se lembrar, porque, assim, é coisa comum de se acontecer. Agora, tu fala, Diego, se eu voltar naquelas nosso rabisco de ontem, você vai se lembrar que para a tabela de EPI, a gente havia comentado sobre um tipo de código para cada EPI. Ah, isso aqui é interessante. Por quê? Porque quando eu falo de equipamento de proteção individual, eu posso ter um monte de equipamentos do mesmo tipo. Quer ver? Só para que vocês tenham uma noção, vou até usar o Google só para exemplificar isso aqui. Ó. Quer ver? Alguém aqui, pessoal, da construção civil aqui? Lucas, eu sei que é de TI. Piane, não. Diógenes, eu sei que não é de TI.
Jadson, tu é da construção, ou tu é de que área? É de TI também? Eu digo, atuando profissionalmente hoje. Eu vou buscar aqui, vou pegar o internet, vou pegar aqui uma aba aqui do Google, olha lá. Olha, só para você, por que eu estou perguntando? Porque assim, quem é da área em cada área que você trabalha, você vai ter várias empresas, várias companhias que produzem o mesmo tipo de dispositivo, o mesmo tipo de produto. Olha só um exemplo aqui, pessoal, muito simples. Se eu vir bem aqui ó, e colocar assim, ó, e eu sempre comento de equipamento de proteção individual, que vocês, ó, a, rapaz, já técnica eletrônica, que massa, olha aí, ó. Ó, meu povo, quem tiver, ó, Jadson, vou fazer um jabá aqui, ó. Quem tiver aí uns forninhos para consertar, micro-ondas, Jadson deve estar correndo isso aí, né? Todo dia aparece um com uma fonte queimada na tua porta, né? Eu tenho certeza. Mas vamos lá, que bacana, tá? Ó, só aproveitando a deixa aí do Jadson, tá? É claro que aqui no, o nosso curso é voltado para a área de software, tá certo? Olha, ó, passo longe, né, Jadson? Tá aí. Mas eu dou uma dica para vocês, e pensando no raciocínio do Jadson, pessoal, eu não vou me recordar o ano exato, eu acho que isso era 2017 ainda. E eu lembro que lá no IFG, onde eu fui servidor lá por 3 anos, saía 45 dias de virar estável, né? Virar um estatutário de fato, né? A gente faz umas loucuras assim, mas eu não me arrependo não, tá? Lá eu era concursado, tudo mais, tal. E eu lembro que uma época eu fui coordenador de manutenção predial lá. Então, assim, sabe aquele cara que é o tio da manutenção, é o cara que troca a lâmpada, é o cara que arruma a gambiarra, é o cara que pega lá na picareta, vai cavar buraco? Este alguém sou eu. Você fala assim, ué, Diego, como assim? Era um cargo que estava vago, precisava, tá, de alguém para coordenar, e eu acabei virando meio que faz tudo lá. Mas assim, lá a necessidade era muito grande. Assim como o SESI, Senai, tem instituições muito grandes, tá? Os IFs, assim como as faculdades federais, são do mesmo jeito. Só que lá eu peguei um período de vacas magras, tá? E se fala, Diego, onde é que você quer chegar, no final das contas, né? Eu me recordo de uma época que eu tive que trabalhar com alguns no-breaks estabilizadores. Assim, eu não tenho conhecimento para fazer a ligação deles, tá? Eu fiz curso de elétrica há muitos anos, elétrica básica, essa predial mesmo. É uma coisa que eu trabalho, tá, já há um tempo, mas eu me recordo que um engenheiro teve que ir até o campus para ativar esses equipamentos, tá? E quando ele foi ativar esses equipamentos, basicamente ele me deu uma dica legal. Ele falou assim que naquele momento ele estava cursando eu acho que era uma pós-graduação paga na UNB, que é bem difícil de aparecer, tá? Nessas faculdades federais, pós-graduações pagas são bem difíceis de aparecer. Mas ele estava fazendo, eu não lembro se era paga ou se era um mestrado, mas era uma pós-graduação. E ele falou que estava fazendo uma pós-graduação em manutenção de equipamentos. E aí é estranho, né? E tipo, eu lembro daí do Jadson, de quem mais aqui tiver conhecimento em eletrônica, ou tiver interesse pela área, né? Principalmente elétrica, eletrônica e mecânica, tá? Que acontece? Era uma pós-graduação que ela te preparava para poder trabalhar com manutenção de equipamentos, mas assim, equipamentos diversos, que a manutenção deles é muito escassa. Tipo, algum tipo de equipamento hospitalar que às vezes quebra, tem que esperar alguém vir lá da fábrica de São Paulo, do outro lado do planeta para consertar. Então é bem bacana, tá? É um tipo de curso de uma pós-graduação legal. Então, assim, naturalmente ela envolve muito mais conhecimento eletrotécnico, né? Mas eu acho que todo conhecimento é válido. Quem uma hora quiser procurar saber, eu sei que a UNB tem essa pós-graduação. É algo bem legal de se procurar. Assim, é válido saber que existe, certo? Mas vamos lá. Só onde eu estava comentando com vocês da ideia do banco de dados aqui, olha, do, da chave primária, olha uma coisa interessante. Do mesmo modo, gente,
que se eu fosse cadastrar todos nós aqui, ó, cada um de nós tem um número de CPF diferente, um nome diferente, uma altura, ou tem algum dado que é muito próximo, eu sei que um é diferente do outro. Perfeito, o CPF. Porque pode acontecer de ter aqui dois Diego com a mesma altura, com o mesmo tamanho do pé, com a mesma referência da cabeça, com o mesmo peso, com o mesmo grau de visão, mas são pessoas diferentes. Só que e o que fala que são pessoas diferentes? Né? Qual que é esse dado? O meu CPF. Quando eu falo do equipamento de proteção individual ou de qualquer objeto, olha, se eu vir aqui até o Google e digitar assim, ó, bota de, a gente costuma chamar de bota de segurança, né, ó, olha lá. E, na verdade, é um tipo de calçado para você fazer o serviço pesado ou evitar que você se machuque, né? Quando você está exposto a cortar o pé, tudo mais. Olha um exemplo aqui, só para vocês terem noção. Eu tenho Netshoes, de Franca Calçados, Super EPI, eu tenho um monte de lojas vendendo. E assim, essa aqui que parece ser a mais simples, essas outras aqui ó, parecem ser as melhores, as mais bonitinhas ou mais bem acabadas, todas são botas de segurança. E vai ter, e no quesito bota de segurança, um exemplo, entra o coturno, que é uma bota de segurança para quem, nesse caso aqui, para quem pilota uma moto, que vai ser o pessoal da polícia, do bombeiro, do SAMU, né, o socorrista. Você vai ter a bota com o couro amarelado, o couro preto, a mais bonita, a bota que parece tênis. E olha o que eu digo a vocês. Essas botas aqui, elas não têm, gente, elas não têm um CPF, né? A empresa que criou não criou um CPF para cada botina dessa, porque isso não existe, tá? E a empresa pode ter um código. Só que assim, vamos imaginar que essa empresa aqui, ó, que criou essa botina aqui, ela criou para a botina dela um código de 6 dígitos. Só que o pessoal da empresa dessa outra botina aqui, dessa cor amarelada, ó, botinas com CA, né? Inclusive, que é CA, o Jadson, que eu não sei, CA. Eu tô vendo aqui, ó, vou até aproveitar e clicar aqui. Bom, não sei não, o Jadson vai dar a dica pra gente aí, ó. Mas olha, aí assim, basicamente, cada empresa vai registrar os seus produtos de uma forma. E quando vocês estiverem criando os seus bancos de dados, vocês vão ter que se lembrar de uma coisa. Olha, a empresa a B e a C registraram os seus produtos de alguma maneira. Agora, quando eles estiverem dentro do meu banco de dados, eu vou ter que criar uma maneira padronizada de registrá-los. E assim, para fazer esse registro padronizado, você vai gravar o nome da CPI, vai gravar a descrição, né, se é uma bota do couro tal, da borracha tal, e aí você, ó, certificado de aprovação, legal, ó, bacana. E você vai poder criar para cada um desses produtos um código. Aí, esse código que você vai criar no seu banco de dados, você já pode colocar que ele seja autonumerável. Ele vai ser numerado automaticamente. E isso é interessante. Por quê? Pensa bem, o CPF é um dado que você é um dado padronizado, mas que não é criado por você. Já o código daquela botina que você está cadastrando, você pode ir lá e criar. Aí daqui a pouco você fala assim, ó, Diego, a empresa nesse determinado banco de dados, ela vai gravar, quer ver? Imagine que é uma empresa, pessoal, que trabalhe uma empresa de. Ó, sim, que legal, Jadson. Todo EPI tem que ter um certificado de aprovação. Interessante. Até porque senão você. Vai que você compra aí um talabarte, um cinto de segurança, alguma coisa qualquer, e na hora que ele tem que funcionar, não funciona, né? Então, tá certo, tem que ter um cinto, tem que ter um certificado de aprovação. E assim, olha, imagine que a empresa ali, ela tem que registrar nesse mesmo banco de dados um colete de segurança, colete balístico, né? Imagine que é uma empresa que trabalhe com vigilância também. E assim, eu sei que o colete balístico, ele tem que ter um registro, se não me engano, na Polícia Federal. É um negócio muito específico. Aí, esse colete que vem da Polícia Federal com um número de registro específico,
assim como se fosse um CPF, não tem como eu pegar aquele número e acabar inventando. Ele veio pronto, mas é padronizado, eu recebo e guardo. Agora, o dado que eu vou criar, eu, de preferência, vou também usar um código, se é um código, é algo numérico, e de preferência que seja autonumerável. Sabe por quê? Eu vou pegar de novo aquele exemplo da listinha na sala de aula. Você pega ali uma listinha assim, ó, que você está fazendo à mão, tá lá, ó, nome tal, nome tal e nome tal. Essa listinha que você está fazendo à mão tem 10 pessoas, 5 pessoas, você pode numerar ali à mão. Aí a empresa, ela tem que registrar EPI, sei lá, ela tem que registrar, sei lá, 50 tipos de EPI diferentes. Mesmo se for 50, você pode ir na mão e colocar, ó, EPI 1, EPI 2, EPI 3. Mas daqui a pouco eu peço para que 2 pessoas, 3 pessoas, 50 pessoas alimentem esse banco de dados. Gente, não vai dar para saber, a pessoa 50 não vai saber se a pessoa de número 1 cadastrou o EPI 3, o EPI 4, o EPI 5. Então, esse autonumerável é importante. Por quê? Porque a ideia dos bancos de dados, gente, é que eles sirvam a empresas. E numa empresa, a ideia inicial é que não somente uma pessoa faça tal tarefa. Um exemplo, Diego, a tarefa de inserir produtos no banco de dados da empresa não precisa ser feita só por uma pessoa. Eu posso ter diversas pessoas que façam a mesma tarefa. Então, para que diversas pessoas consigam fazer o mesmo trabalho da melhor forma automatizada, é legal que eu tenha um tipo de codificação e que ela trabalhe com essa numeração automática. Porque eu tenho uma preocupação a menos no meu serviço. Beleza? Pessoal, até aqui, tranquilo? Conseguiram ver a ideia aqui da numeração, do autonumerar? Claro, daqui a pouco, criando um banco de dados, a gente vai ver que isso é realmente possível e é, na verdade, mais do que necessário. Beleza? Conseguiram entender essa primeira ideia também? Tranquilo? Beleza? E aí, nesse caso, o que, que acontece? Vocês vão ver também, vocês acabam entendendo que nesse momento a ideia do banco de dados relacional, ela existe por quê? Porque eu começo a relacionar uma tabela à outra. Como assim? Como é que eu vou saber qual foi o EPI usado pelo Diógenes? Eu quero saber se o capacete que o Diógenes está usando ou usou é do tipo A ou do tipo B. Ou melhor, imagine o Jadson falando de botina, né? Um exemplo. Ele fala assim: eu quero verificar se das minhas 2 últimas compras de botina, qual delas durou mais, a botina da marca A ou a botina da marca B. Ele pode ir lá no banco de dados, fazer um tipo de pesquisa e verificar quanto tempo um funcionário levou para pedir uma botina nova. Vamos imaginar que uma botina é um equipamento muito caro e que o funcionário não vai comprar do próprio bolso. O correto é que ele espere que a empresa dê para ele. Então, assim, tudo isso, gente, é dado interessante. E eu falo para vocês, se eu penso numa empresa pequena, eu começo a ver um monte de informações que eu posso começar a extrair, claro, eu começaria a extrair isso a partir de mais tabelas e de mais relacionamentos. Imagine uma empresa muito grande. Imagine quantos bancos de dados ela não tem, e muitas vezes são bancos de dados pequenininhos, mas são diversos pequenos bancos de dados que vão me trazer uma gama boa de informações que daqui a pouco eu posso ter conjuntos de informações privilegiadas. E assim, gente, o mais importante nesse momento, tá? E eu falo mais importante vendo o que as empresas, no caso as empresas privadas fazem, e o lado público tem feito cada vez mais. É você conseguir guardar informações e depois você conseguir filtrar essas informações para que você tenha à mão diversos tipos de relatórios que te consigam ajudar a criar estratégias. Porque, assim,
Como é que uma empresa vai poder decidir se ela precisa comprar mais itens para venda ou ela, na verdade, precisa fechar uma loja, ou ela precisa demitir um funcionário ou contratar 10 funcionários? Como é que ela vai chegar a essa estratégia? Porque, assim, às vezes uma empresa está deixando de crescer, não é porque ela tem que demitir gente, é porque, na verdade, ela precisa contratar mais pessoas. Aí você fala, Diego, mas de onde é que ela vai extrair a informação? Ela pode extrair de um banco de dados dela. Como assim? Ela pode verificar é, como é que tem sido as vendas, se elas têm crescido. Ela pode verificar se ela tem tido faturamento melhor. Sabe por quê? Uma empresa, muitas vezes, ela pode manter, às vezes, o número de vendas o mesmo. Só que, assim, imagine que ela tanto venda quanto tenha que manter clientes. Ela pode ter olhado assim, no mês do mês A para o mês B, eu praticamente mantive a mesma quantidade de clientes. Mas, assim, do mês A para o mês B, eu perdi clientes específicos. Ela pode ver assim, no mês A eu vendi para 200, no mês B eu vendi para 210. A quantidade, a diferença é pouca. E ela para e pensa, mas será que os mesmos 200 do mês passado compraram no mês atual? Ela vai conseguir analisar isso. Às vezes o número aumentou, mas ela aumentou em 30 vendas, mas perdeu 20 clientes. Aí ela vai ver assim, olha, eu não estou conseguindo segurar os meus clientes. E aí ela pode parar e pensar, se eu não estou conseguindo segurar os meus clientes, eu não estou precisando demitir gente, estou precisando contratar mais gente para manter esse pessoal comigo. E aí, de novo, essas informações estratégicas, gente, é um banco de dados e a boa gestão desse banco de dados, que naturalmente vão fazer com que você possa extrair dados bem concretos, é o que vai te dar esse dado, vai te dar esse tipo de informação crucial para a vida de uma empresa, para a vida de qualquer coisa que precise caminhar. Um exemplo, vocês estão vendo aí diariamente, tratando do corona, a quantidade de mortos. Infelizmente, tá? Infelizmente, a ideia da grande mídia é por vezes te botar medo, né? Eu sei, tem que ter medo, porque o corona realmente mata, né? Eu não vou dar um de doido de falar para vocês aqui, não, a gente pode ir para a rua. Eu dou uma de doido e falo para vocês, não vão para a rua se vocês puderem fazer isso, tá? Porque eu digo assim, tem colegas nossos aqui, mesmo da nossa turma, que estão tendo que sair de casa todos os dias, né? Porque às vezes, um exemplo, imagina o Jadson aí que trabalha com eletrônica. A empresa, toda hora que quebrar um equipamento, ela não vai pegar um carro e vai levar até a casa do Jadson para ele arrumar. Porque às vezes na casa do Jadson ele nem tem a estrutura elétrica, eletrônica para consertar tudo. Agora, assim, tem outros trabalhos que você pode fazer de casa, que é o meu caso, né? Eu posso atender pessoas de casa, posso dar aula de casa, não é do mesmo jeito, mas eu consigo. Agora, eu vou ser sincero para vocês. Quando o governo agora ele começa a cruzar os dados de quantas pessoas foram infectadas, quantas novas infecções por dia, quantas novas curas por dia, quantas mortes por dia, ele pode tranquilamente decidir se ele vai fazer o lockdown numa cidade qualquer, ou ele pode tranquilamente começar a reabrir o comércio. Só para que vocês tenham uma noção, me corrijam se eu estiver errado, me parece, gente, que para escolas particulares, a princípio, vai haver retorno de aulas em agosto. Eu sei que existe um decreto para isso, mas eu não li nada sobre isso ainda. É tanto que eu tenho ouvido algumas escolas comentarem que vão voltar às aulas em agosto. Aí imagine assim que para o governo tomar uma decisão dessa, tá? Ou para alguém gerar um decreto desse, a pessoa teve que estudar alguns dados. Ela não pode parar e pensar assim, não, daqui 1 mês ou 2 meses o corona acaba. Não é assim, né? Então, é só mais um tipo de raciocínio para a gente parar e refletir e entender o quão necessário um banco de dados é. Beleza? Meu povo, praticamente 8h20, vamos dar uma parada, pode ser? A gente dá uma paradinha rápida, 8h40 a gente retorna, tranquilo? Pode ser assim? Beleza, é o tempo aí de tomar um gole d'água aí, um gole de café e a gente volta, beleza?
Tranquilão, tá? Eu dou uma parada aqui, eu vou parar aqui então a gravação. Olha lá.